Ok, obrigado. Gravando ainda. Continua gravando, eu só preciso que a senhora repita o resultado. Doutor Corinto, item... O senhor tinha falado... Então, o item 97 vai ficar de stand-by. Vamos fazer o item 98 agora, da Borini também, final 2011, 98. Por favor, o senhor está com a palavra. Borini, 38 não, 98. Tá. Borini, 98. Do início, então. Despacho decisório, não reconheceu o direito da Perdecomp e tal, e, em consequência, não homologou a compensação a ele vinculada e deferiu o pedido de ressarcimento. Na manifestação em conformidade, o contribuinte diz que qualquer restrição que se oponha ao princípio da moralidade, e para efetivar a compensação, exige apenas que os tributos compensados sejam arrecadados pela RFB. Não pode ser arbitrariamente limitado pelos entes públicos. Prossegue alegando que juros e multa sobre débitos não compensados violam o princípio da legalidade, em função da RIN 900. Na falta de regramento específico, é inaceitável o entendimento do fisco, deveria ser aplicado o princípio in dubio pro réu. A multa deveria ser excluída, pois não houve intuito de sonegar. Aponta a nulidade do lançamento diante de erro formal da autoridade fiscal na apresentação dos demonstrativos de créditos débitos que acompanham o DDE, causando a aparente constatação de que o saldo credor de ressarcimento seria inferior ao pleiteado, além de não ter sido claramente delineado o fato infringente. E, por fim, suspensão da exigibilidade. A DRJ de Porto Alegre julgou improcedente a manifestação, tratando da nulidade do despacho, alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade, enfim, de acordo com a ementa que vocês têm aí, e no recurso voluntário, veio uma planilha sucinta do 4º trimestre de 2008, com o intuito de comprovar o crédito utilizado na compensação, em forma juntada do livro de IPI, requer acreditamento do IPI relativo aos insumos imunes, isentos ou tributados à alíquota zero. Reclama ainda da multa e aponta ofensa aos princípios da legalidade, respeito à propriedade privada e moralidade administrativa. É isso, presidente. O relatório. Ok, pode passar o voto, doutor. Tá. Em primeiro plano, cumpre apontar a preclusão da matéria não ligada em primeiro grau, que é o creditamento do IPI relativo a insumos imunes, isentos ou tributados à alíquota zero, que não pode ser conhecido nesse momento processual, sob pena de supressão de instância. Então, eu estou afastando essa questão dos insumos, que não tinha no outro processo, que foi veiculada pela primeira vez aqui. Aí eu entro já no mérito. Corinto, só uma coisinha. Eu não sei se isso é supressão de instância, não. Para mim, isso é preclusão. Supressão de instância beneficia o contribuinte, ou o recorrente, a parte. Aí, na verdade, é uma sanção, é uma preclusão consumativa. Mas vamos lá, vamos continuar no voto. Tá. Pensa nisso, pessoal. Mas não pode haver os dois?
a preclusão da matéria não alegada em primeiro grau e eu não posso conhecer em função de supressão de distância, se eu analiso agora? Não, porque aí você deve, olha só, se você entender que tem uma supressão de distância, você tem que fazer o quê? Devolver para analisar lá embaixo. Não, veja bem, eu não estou dizendo que houve supressão de distância. Eu estou dizendo que eu não posso conhecer da matéria sob pena de acontecer a supressão. Eu não estou dizendo que existe. Então, só digo, desculpa, eu não deveria... Tá bom, desculpa, Corinthians, eu deveria ter deixado você acabar seu voto. Eu deveria ter esperado, desculpa. Tá. Continue. No que diz com o mérito, eu trago o que falou a DRJ. E a DRJ disse o seguinte: inicialmente deve-se dizer que todos os valores referidos neste acórdão decorrem dos registros existentes nos sistemas de controle da Receita Federal, das informações contidas nos documentos juntados pelo interessado nos autos, bem como as conclusões apresentadas seguem a lógica por essa definida para verificação eletrônica da legitimidade dos pedidos. Tal verificação consiste no cálculo do saldo credor, de PI, passivo de ressarcimento, e apurado ao final do trimestre calendário que se refere o pedido. Outra verificação consiste em analisar se esse saldo se mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do PERDECOMP. Feitas essas verificações, o saldo credor do IPI do trimestre, passível de ressarcimento, pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação. No caso presente, não foram efetuadas glosas de créditos, nem apurados novos débitos. No entanto, tomando por base os registros constantes dos bancos da Receita, relativo aos demais pedidos transmitidos pelo contribuinte e a alocação dos respectivos estornos, o sistema de controle de créditos apurou que o saldo credor inicial do trimestre é inferior ao informado no PERDECOMP, e assim o batimento de débitos e créditos do próprio trimestre de apuração, a que se refere o pedido, apontou ao final deste um saldo credor ressarcível inferior ao calculado pelo contribuinte. Além disso, com base nas informações prestadas dos demais PERDECOMP transmitidos, foi detectada a utilização desse saldo credor na escrita do IPI nos períodos subsequentes ao de apuração do crédito, como discriminado no demonstrativo de apuração após o período de ressarcimento. O contribuinte anexa uma planilha onde pretende demonstrar o saldo credor desde o primeiro trimestre de 2005 até o primeiro trimestre de 2010. Ocorre que os dados dessa planilha contêm discrepância com o próprio PERDECOMP em análise do processo, no qual foi informado que no início do quarto trimestre de 2008, o saldo credor de período anterior seria de 448.282, enquanto na referida planilha, na coluna saldo anterior, no mês de outubro, consta o valor de 229.585. Ora, segundo as instruções de preenchimento integrantes do programa gerador PERDECOMP, as informações prestadas nesse documento devem espelhar a escrituração feita pelo contribuinte no livro de apuração, modelo 8, que, por sua vez, deve observar fielmente a legislação do citado imposto. Nesse caso, desejar-se efetivamente comprovar a liquidez e certeza do crédito, do termo de 170, a manifestação deveria ter sido acompanhada, no mínimo, de cópia do livro RAIP, a fim de demonstrar o efetivo saldo credor ressarcível, bem como a permanência deste até a data da apresentação do PERDECOMP. Aí digo eu, consoante relatado, o recurso não infirmou as razões de fato e de direito apontadas pela decisão recorrida, fingindo-se a criticá-la genericamente. Agora, em segunda instância, depois de admoestada acerca da necessidade de trazer cópia do livro RAIP, no intuito de demonstrar o efetivo saldo credor ressarcível no período reclamado, bem como a permanência deste até a data de apresentação do PERDECOMP,
apresenta apenas uma planilha sucinta do quarto trimestre de 2008 e em forma juntada do livro de PI, tão somente dos meses do quarto trimestre de 2008, quando a apresentação do PRDComp deu-se em 19/3/2010, ou seja, novamente não se desincumbiu de provar o alegado. Essa moldura, sem condições de prestigiar as alegações apresentadas em segundo grau, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento. Tá. É isso. Ok. A questão do não conhecimento é o imune, isento e tributado a alíquota zero. Tá. Ok. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Deixa eu ver se tem alguém com mãozinha, ninguém com mãozinha. Doutor Vinícius. Posso já votar? Sim, senhor. Estou com o relator. Com o relator? Ok. Doutor Walker. O relator. Ok. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. O relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. De tal forma que o resultado fica... Espera aí. Conhecimento parcial, né? Pode por unanimidade de voto em não conhecer de parte do recurso, da parte conhecida, por unanimidade de votos, negar provimento. Esse é o item 98. Posso copiar esse resultado para os próximos, doutor Corinto? Sim, presidente. Então, o item 99, final 87, estou copiando o mesmo resultado. O item 100, final 2011-09, 101, 2011, 45, 102, 2011, 89, 103, 2011, 78, só. Para aí. O senhor está pronto para fazer aquele outro, doutor, ou quer passar? Eu gostaria que passasse para um outro, se possível, para eu poder ver aqui. Eu estou lendo agora, recém acessei o recurso voluntário que o Dr. Walker diz que foi apresentada aquela preliminar de nulidade da decisão. Ok. Então, temos aqui mais dois processos de sua relatoria. Está no item 4 do recurso. Item 4 do recurso. Ótimo. É item 4. Ele não apresentou por primeiro, ele jogou lá para o final a nulidade. Entendi. Da nulidade do lançamento diante de evidente erro formal. Isso aí. Tá. Ele já tinha apresentado na primeira... Manifestação. Na manifestação. Tá. Como Foi. Eu confesso que isso eu passei batido, mas como eu estou adotando no mérito a parte da DRJ, em princípio, eu poderia adotar o que a DRJ falou para isso. Eu não sei se ela falou alguma coisa. Deixa eu ver aqui o DRJ. É isso que eu preciso ver, presidente. Tá? Então, mas acho que a DRJ não falou nada, não. Não? Ele vai ficar de stand-by. Então, ele vai ficar aqui suspenso. E vamos lá para o item... Vamos lá para o item 104, que é Laticínios Carolina, de sua relatoria também, doutor Corinto. Bom, aí não me ajudou muito, né, presidente? Não. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vou deixar os dois e vou passar para o item 106. Aí a gente vai inaugurar a primeira sessão de relatoria do doutor Abud. Jorge Abud. O que eu mandei ontem. A televisão, ele tem um valor superior a R$1 milhão. Ok, então vai ser retirado de pauta por valor superior. Deixa eu só ver como é que eles colocaram isso aqui. Peraí. Não botaram. Tá. Então, vamos construir o texto.
Retirado de pauta em vista do valor ser superior ao previsto. Alguém tem de cabeça qual é aquela portaria? Deixa eu ver se eu tenho a portaria, o número da portaria. Só um minutinho que eu vou ter que me lembrar. Eu tenho que procurar o número da portaria, só. Tá, 10.786. Me dá só um minutinho que eu vou ter que ver aqui uma coisa para botar isso direito aqui, a portaria 786. Portaria CARF 10.786. Tá aqui. Tem o artigo 2º. Tá, retirada de pauta em vista do valor ser superior ao previsto no artigo 2º da portaria MF número 10.786 de 2020 e as matérias não tratarem de súmula ou de súmula do CARF ou de como é que é o nome? Agora fugiu a palavra. De vinculados. Paradigmas, não. Como é que a gente chama? Ai, meu Deus. Precedentes vinculantes. Então, retirada de pauta em vista do valor ser superior ao previsto no artigo 2º da portaria MF no e as matérias não tratarem de súmula do CARF ou de precedente vinculante do judiciário. Pronto. Então, esse foi o item 106 da pauta. O sistema está caindo. O meu? O seu está caindo. O meu O sistema está caindo direto, hein? Caiu de todo mundo, o meu também. Apoio, como é que está a gravação? Está caindo aí? Não, presidente, está tudo ok. Ok, obrigado, apoio. Senhores, aqui eu estou vendo todo mundo bem. Como é que vocês estão aí? Agora, para mim, está normal. Tá, todo mundo botou em gerenciar. Tá, Corinto, diga, Corinto. Tá aberto, tá. Presidente, eu estava olhando a preliminar de nulidade do lançamento tributário, que ele chama, que não é lançamento tributário, na verdade, que aqui é um caso de compensação. Eu estava lendo aqui, na verdade, quando a DRJ explica qual o procedimento por vias transversas, ela afasta essa nulidade. Por que eu digo isso? Para mim, essa nulidade, na verdade, se confunde, a matéria dela se confunde com o mérito. Então, eu realmente não vi isso, não tratei isso de forma
explícita e deve ser tratado de forma explícita, mas a minha ideia é colocar lá na frente do meu voto e dizer assim: quanto à nulidade do lançamento diante de evidente erro formal, eu vou dizer, essa matéria se confunde com o mérito e será tratada adiante, porque, no fundo, o que ele está dizendo, não há que se falar em valor inferior ao reconhecido diante de evidente saldo credor dos trimestres que comprovam claramente o valor de crédito do IPI, bababá. Ou seja, eu não vou tratar isso como uma nulidade do despacho decisório, porque o fundamento é justamente explicar para ele, como foi explicado na decisão, como se chegou lá. Então, a minha ideia é colocar isso no início do voto nesse sentido. Tô entendendo, Walker? Tá tudo. Tem 2 Walker. Peraí que eu vou. Para mim. Tá, já expulsei um Walker aqui. Tá, já apareceu de novo. Entendi. Então, na verdade, você. Mas peraí, mas aí você vai estar se pronunciando sobre a nulidade. Walker, de novo? Não, eu tirei ele, não. Ele caiu o outro. Esse aqui deve ser o celular. Ele está tentando pelo celular. Ok. Então ele vamos falou fazer. Assim que caiu. Walker, tá funcionando? Tá desligado. Walker, seu fone tá desligado. Não, tava caindo direto. Eu não entrei com o celular. A hora que tava voltando, não me expulsa não, Gilson. Porque a hora que volta, voltou 2 telas, mas eu não tô entrando com o celular. Sim, mas mas aí ficam 2 telas. Eu preciso expulsar uma delas. Mas agora você não expulsou, uma sumiu automático. Não, mas não some. Normalmente não some. Mas sumiu, porque quando Não, eu voltou... expulsei de novo. Você expulsou de novo? Sim, ela não some, ela fica. Eu sei que nas reuniões administrativas, quando a pessoa entra de novo, com celular ou com coisa, começa a ficar vários quadradinhos pretos. Entendeu? Mas a minha internet caiu umas 4, 5 vezes aqui. Mas é a sua, porque aqui a gente está conseguindo... Não, aliás, a melhor de todas é a minha. É o do Zé. É a minha. Agora, Zé, você não deve estar colocando aquela qualidade baixa, não. Tu deve estar colocando a qualidade alta, só para fingir que é boa isso aí. Não, rapaz, tá na baixa ainda aqui. Tá certo. Mas agora tá ok, vambora. Vambora, pode continuar? Então vambora. Corinto, tá. Como é que você enfrenta? Eu estou ali quando no início do meu voto diz assim, ó, em não havendo preliminares, já joguei fora. Eu estou colocando ali. Quanto à preliminar de nulidade do despacho decisório, entendo que a matéria aventada confunde-se com o mérito e, nesse sentido, não há como acolher nessa fase do julgado. Não, do acordo, do voto. Tá, enquanto você está afastando. Eu estou afastando. Porque você está entendendo que, na verdade, isso não é uma preliminar, na verdade, isso aí, na verdade, é o mérito. É o mérito. É isso que você está falando com outras palavras. Sim. Tá bom. Doutor Vinícius. Com o relator. Ok. Doutor Walker. Relator. Doutor Jorge. Com relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Ok. Agora é o mérito. Efetivamente, a gente já tinha votado, né? Sim.
Agradecendo ao Dr. Walker por não me proporcionar essa regularização dessa preliminar. Na verdade, o Walker poupou seu trabalho de um embargo, isso sim. Isso, exatamente. Né, Walker? Ok, então, votado o item 97. Foi afastada a preliminar e negado o mérito por unanimidade. Agora vamos ao 104. Laticínios, doutor. Tá, presidente. Já vou aí, presidente. Só anotar aqui na minha pauta, senão eu me perco. Ok. Doutor Vinícius, quer falar alguma coisa? Não. O microfone está ligado. Jorge, pois não, Jorge. Se acostumar nisso aqui não é fácil, não, hein? Não, tem necessidade de você colocar o valor da razão ambiental, porque eu tenho ele na mão. Não tem necessidade. Por quê? Só um momentinho, presidente. Já estou indo lá. Laticínios. Bom, a boa notícia é que os dois são iguais. Bom. Então, o 45 é o primeiro? O senhor escolhe. Não, eu vou jogar no 45 aqui. Os dois são iguais. É o item 104 da pauta. Tá. Beleza. Esse aqui, pelo menos, eu enfrentei expressamente a nulidade de despacho decisório. É DDE, que não reconheceu o saldo credor do IPI, não homologou a compensação a ele vinculada, utilização integral, a mesma história, manifestação de inconformidade tempestiva, os produtos sujeitos à alíquota zero ou isenção quanto ao IPI, que decorrem do artigo tal, saldo credor permaneceu na escrita fiscal, devia ser tornado no período, ou seja, e não de forma intercalada, como consta assim. Fato que motivou a existência de saldo credor inferior ou nulo. Esse aqui é mais singelo, me parece. Esclarece que os valores dos créditos solicitados foram estornados na conta gráfica do IPI no vencimento dos débitos compensados, finalizando, requer o cancelamento do despacho. E a DRJ de Porto Alegre julgou improcedente a manifestação, dizendo que é importante isso porque basicamente tudo é em cima disso aqui. Ressarcimento do saldo credor. A utilização dos créditos de IPI está subordinada ao cumprimento das condições para cada caso, mas infelizmente foi genérico aqui, mas depois ele vai. E das exigências previstas para essa escrituração no regulamento do IPI. O recurso voluntário, ele quer nulidade do despacho decisório por falta de motivação, diz que simplesmente efetuou o lançamento SIC de determinado valor sem, contudo, estabelecer a sua procedência, diz que a decisão de primeiro grau é lacônica e genérica e leva à conclusão de que não foi observada a legislação do IPI, e o mérito traz uma tabela com notas fiscais com CFOPs tais referentes ao segundo trimestre de 2002, no valor total de 115.843, dos quais foi aproveitado para compensar IRPJ do primeiro trimestre de 2003 a importância de 24.974. Idem, IRPJ do segundo trimestre de 2003, a importância de tanto, e idem, IRPJ do terceiro, a importância de tanto. E o estorno correspondente foi efetuado no registro de apuração do IPI, respectivamente,
no terceiro decêndio de abril de 2003, terceiro decêndio de julho de 2003 e terceiro decêndio de outubro de 2003. Ao final, solicita a nulidade do despacho e reforma da decisão. Esse processo, para ser mais sintético, a discordância sobre o momento em que é feito o estorno dos créditos aproveitados. Essa a discussão e é isso, presidente. É esse o relatório. Ok, pode passar o voto. Alguém quer algum esclarecimento? Então, passa o voto. Bom, do despacho decisório. Primeiro plano deve ser rechaçado a preliminar porque não apresentada em primeira instância, operando-se preclusão quanto à matéria, de que não pode ser discutida, e eu digo de novo, sobre suspensão de instância. Demais disso, a manifestação apresentada foi muito bem articulada e mostrou defesa efetiva por parte da manifestante, o que não dá margem à alegação de cerceamento do direito de defesa. Ok. Só tem essa preliminar? Não, tem duas preliminares. Tem a preliminar do despacho e da decisão. A decisão. Embora não invocada a preliminar de decisão recorrida, houve severas críticas à aludida decisão, no sentido de ser lacônica e genérica, a exemplo do que teria ocorrido na emissão do despacho decisório, e que, tanto na elaboração do despacho decisório como na decisão da DRJ, não seria definido de maneira clara e cristalina a norma da legislação do IPI transgredida, havendo ausência de motivação do lançamento tributário, SIC, e da própria decisão de primeiro grau. Com toda a vênia, o posicionamento da recorrente, ao meu sentir, ocorreu o oposto do arguido, uma vez que a decisão foi didática e extensa ao explicar o procedimento fiscal. Aí eu trago aqui embaixo toda a forma da DRJ, igual àquele processo anterior, em que ela discorre sobre o procedimento de o que era feito primeiro, o que vem depois e tal, as verificações, o iter das verificações no caso, e lá pelas tantas ela diz assim: neste processo, a reconstituição da escrita relativa aos períodos subsequentes tomou por base as informações prestadas no Decomputal, transmitido no dia 21 de nove de 2004, e que tem por objeto crédito de terceiro trimestre de 2002. Demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento registra valores significativos na coluna D, débitos ajustados do período a seguir discriminados, nos períodos de março de 2003 a abril de 2004, os quais motivaram a redução do saldo do credor, impossibilitando o deferimento do valor solicitado. Aí vem uma tabela que traz, de um lado, o período de apuração do IPI e do outro os débitos ajustados do período em reais. E aí os vários decêndios, desde março de 2003 até a segunda quinzena de abril de 2004, num total de R$ 689.807,54. O IPI consiste em imposto não cumulativo, aí ele continua discorrendo sobre o IPI, fala dos artigos 195 e 196 do RIP 2002, aí, lá pelas tantas, ele diz, em síntese, a legislação do IPI permite o ressarcimento dos créditos
para os quais essa modalidade é expressamente autorizada, como é o caso do artigo 11 da 9779, regulamentado pela Instrução Normativa 33, de 99. O artigo 2º, repetindo o disposto no regulamento do IPI, estabelece em síntese que o aproveitamento dos créditos se dará inicialmente por compensação do imposto devido pela saída dos produtos do estabelecimento industrial no período de apuração em que forem escriturados. Remanescendo o saldo credor, esse será transferido para o período de apuração subsequente, e ao final de cada trimestre calendário, permanecendo o saldo credor, esse poderá ser utilizado para ressarcimento ou compensação. À época da transmissão do PER, DECOMP em análise, o ressarcimento e compensação estava disciplinado na IN 210. Aí vem o artigo 15, diz o seguinte: no período de apuração em que for encaminhado à Receita Federal o pedido de ressarcimento de créditos de IPI, bem assim que forem aproveitados créditos de IPI, na forma prevista no artigo 21 da IN, desta IN, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá estornar em sua escrituração fiscal o valor pedido ou aproveitado. De acordo com as instruções de preenchimento integrantes do programa gerator PEDECOMP, que passo a reproduzir abaixo, tal informação deverá constar no quadro demonstrativo de débitos. Aí ele vem com o quadro demonstrativo de débitos. Salienta-se ainda que a escrituração fiscal deve respeitar a ordem cronológica à vista do 312 do RIP 2002, que fala da ordem cronológica. No caso presente, os débitos apontados no demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento, antes relacionados, não representam o estorno dos pedidos de ressarcimento, nem correspondem aos mesmos valores dos PEDECOMPs transmitidos, que foram escriturados antes mesmo da transmissão destes. Embora tais valores tenham sido informados na ficha livro registro de IPI do PEDECOMP tal, como outros débitos, não poderiam decorrer de débitos por saídas, pois os produtos industrializados pelo contribuinte são tributados a alíquota zero ou isentos. Conforme esclarecido pelo contribuinte, pela documentação por ele trazida aos autos, tais valores correspondem ao principal relativo aos tributos que foram oferecidos à compensação, lançados como outros débitos no RAIP, nos períodos de apuração em que se situam as datas dos respectivos vencimentos, março de 2003 a abril de 2004, sendo tal escrituração anterior à transmissão do PER-DECOMP em análise, 21/9 de 2004. Vale dizer, o contribuinte utilizou os créditos de IPI para abater diretamente na escrita fiscal débitos de outros impostos na data de seus vencimentos e, por isso mesmo, sem acréscimos moratórios. De acordo com o artigo 21, caput e parágrafos da IN 210, a utilização de crédito relativo a tributo ou contribuição à Receita, passivo de... na compensação de débitos próprios, vencidos ou vencidos relativos a avanços sobre será efetuada pelo sujeito passivo mediante o encaminhamento da declaração de compensação, situação essa que extingue o crédito, sob condição resolutória. A data de entrega da declaração marca o efetivo encontro de contas, tanto que cessa aí a incidência dos acréscimos moratórios. Mediante pesquisa nos bancos de dados da Receita, verifiquei que a compensação dos débitos em questão, sem acréscimos legais, só foi formalizada no dia 21 de setembro de 2004, com a transmissão de 12 PER-DECOMP que estão relacionados na tela de pesquisa do sistema CIEF a seguir reproduzida, cujo montante é 689,219. Assim, somente nesta data deveriam ter sido feitos os únicos lançamentos cabíveis no RAIP, ou seja, os estornos dos respectivos pedidos de ressarcimento. O procedimento adotado pelo contribuinte não é o previsto para a escrituração,
tanto dos tributos que foram compensados, como do próprio IPI, à vista da legislação antes referida, não se prestando para comprovar a legitimidade da sua pretensão. A utilização dos créditos está subordinada ao cumprimento das condições previstas no regulamento, correto é o despacho decisório. Consoante relatado supra, o recurso voluntário não infirmou nenhuma razão de fato ou de direito apontada pela decisão recorrida, cingindo-se a criticá-la sem base na realidade, como seria de arrazoado supra. Agora, em segunda instância, traz uma tabela com notas fiscais, com CFOP tal, um valor tal, que pretende aproveitar para compensar, aí eu falo os débitos que ele pretende compensar, e ainda confessa que o estorno correspondente foi efetuado no registro de apuração do IPI em momentos equivocados. Aí diz os momentos equivocados, quando devia ser em setembro de 2004. Nessa moldura, não há condições de prestigiar as alegações apresentadas em segundo grau e voto por negar provimento ao recurso. Ok, senhor relator. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Só nesse finalzinho aí que eu fiquei na dúvida, porque você fala que em segunda instância traz uma tabela com notas fiscais que pretende aproveitar e tal. Esses argumentos aí trazidos no RV são novos, é isso? É porque ele não Documentação, absolutamente nada, eu acho, no primeiro, né? Nesse caso não seria também não conhecer? Isso. Preclusão? Seria... seria. Então, beleza. Mas, como eu não estou levando em consideração isso, eu simplesmente estou colocando aqui o que ele trouxe, mas eu não estou levando isso em consideração. Na verdade, eu não precisava nem falar desses tantos documentos, me parece, né? O mérito já da questão que é a sistemática, pela sistemática ele já... Se você não falasse da documentação, Corinto, ele ia embargar você. Você pode falar de uma forma genérica, talvez. Falar assim, toda a documentação trazida após a impugnação, somente em sede de recurso voluntário. Eu posso acrescentar aqui que essa documentação, para além de não ser de valia nenhuma para o contribuinte, ela veio a destempo. Posso colocar isso. Ok. Você vai incluir isso, então? Vou colocar lá no final. Ok. Tá? Beleza. Vou colocar... Então, como é que o senhor vota, doutor? Com o relator. Com o relator, ok. Doutor Walker. O Corinto está com tempo de fazer voto, né? Porque, pelo que eu vi do recurso do contribuinte, ele não recorreu da decisão. A decisão foi clara, falou, você não seguiu o procedimento para aproveitar o crédito. E aqui ele está discutindo de novo o crédito, mas ele tinha que discutir o procedimento. Porque a DRJ não negou o crédito dele. Não foi isso, Corinto? Desculpe, eu estava... A DRJ negou o crédito, sim. Não, ela negou por causa que ele não seguiu o procedimento, né? Pois então. Mas ela não negou o crédito em si. Ela falou que o contribuinte não seguiu o procedimento. Não, assim, a tomada de crédito. Ela não homologou a compensação. Sim, mas estou falando, ela não homologou porque o contribuinte não seguiu o procedimento que era necessário, não é isso? É isso.
Ela não falou que ela não tinha direito ao crédito. Não, ela não reconheceu o direito. Aqui, ó, tá lá. Mas ela entra na origem do crédito? Não entra. Não, ela não entra, mas ela diz assim, ó, pelo menos o despacho eletrônico é um DDE. Não, sim, não. O que eu estou questionando é o seguinte, a DRJ, ela não julgou procedente a impugnação, a manifestação de conformidade, porque ela entendeu que o contribuinte, na hora que foi fazer a tomada de crédito, não adotou os procedimentos administrativos necessários, não foi isso? Ah, tá, beleza. É que Foi isso, não foi? Foi isso. Aí, no recurso, em vez do contribuinte discutir, não, eu adotei os procedimentos necessários, eu escriturei certinho, eu segui a IN tal, não, ele discute o crédito em si, e não a decisão da DRJ, não é isso? Corito, me corrija se eu estiver errado. Não, veja bem, vamos lá. A DRJ além de historiar o despacho decisório, ao final ela diz, está correto o despacho. Ok? Se está correto o despacho, não tem crédito e não tem homologação. Porque... Tá, mas não é isso que o Walker está falando. O Walker está falando o seguinte, olha só. Você tem duas análises. Você tem uma análise procedimental e depois você tem uma análise de fundo, que é o mérito do crédito, a existência efetiva do crédito. Uhum. A dúvida do Walker é se a DRF e a DRJ pararam na análise procedimental, ou se eles entraram também na análise da existência, da materialidade do crédito. Não é isso, Walker? Perfeito. São duas coisas diferentes. Porque, pelo que eu entendi da DRJ, até a conclusão da DRJ é assim, ó, o procedimento adotado pelo contribuinte não é previsto para escrituração. Aí ele fala, à vista da legislação antes referida, não se prestando para comprovar a legitimidade. Então, quer dizer, a DRJ afastou o direito dele porque ele não seguiu os procedimentos. Em nenhum momento foi analisado o crédito, a materialidade do crédito. É a visão que eu estou tendo, tá? Eu acho que o Gilson entendeu o que eu falei, né, Gilson? Entendi. Então, aí o contribuinte, para mim, o contribuinte tinha que ir lá e falar assim, não, eu segui as normas corretas para fazer a apuração do meu crédito. Só porque ele não fala isso no recurso dele, ele discute o crédito em si, da Lei 9.779. Tanto que no seu recurso você fala que o recurso não infirmou nenhuma razão de fato. Mas eu acho que ele não atacou a decisão. Está correto? Me parece que sim. Peraí. Ele atacou, tanto que tem uma preliminar, né? Mas a preliminar é de nulidade, não é? É de nulidade. Não, tem duas preliminares de nulidade. Ele ataca o procedimento também. Ele ataca o procedimento porque ele Peraí. Lá no finalzinho do recurso voluntário, ele fala, ataca um pouquinho de passagem, mas ataca. Ele diz que o recurso dele, eu não entendi se ele atacou ou não, cara, porque o recurso dele tem 3 folhas. Ele fala o seguinte, que a decisão de primeiro grau, assim como auto de infração, peraí, não dizem qual norma da legislação do IPI foi transgredida. Mas aí ele não está atacando, né? Tá atacando. Ele está falando que eles não explicitaram qual que é a norma do legislação do IPI que... Bom, enfim, eu vou acompanhar o relator. Mas... É meia boca, né? Eu acho que ele não recorreu dessa decisão, não, mas eu vou acompanhar o relator. É minha vez de votar, né? Eu vou acompanhar o relator. Sim, o Vinícius já acompanhou o relator. Agora é o Dr. Jorge. Como relator.
Doutor Zé. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator, senhor presidente. Eu também acho que... Bom, eu já tenho feito alguns votos nessa linha que o Walker falou, porque a gente está muito acostumado a ficar discutindo o ato administrativo, seja ele do ato do despacho decisório ou do auto de infração, e a gente esquece que o recurso, na verdade, é contra a decisão. Então, quais seriam as antíteses que deveriam ser apresentadas? Deveriam ser as teses que serviram como ratio decidendi da decisão da primeira instância. E não simplesmente... É óbvio, e não tem, assim, é claro que na ratio decidendi vai ter as questões do ato administrativo proferido pela Receita Federal, é óbvio, mas ele não é o único, a única coisa a ser combatida. E os contribuintes, o próprio PFN, esquecem que eles têm que eles estão numa casa recursal, num órgão de recursão. Mas, também não vou me prolongar nisso, porque não faz sentido. Eu também voto com o relator, de tal forma que foi negado o provimento, não, foi afastada a preliminar, não é isso? As duas preliminares. Duas preliminares. Uma do auto de infração, desculpa, do disparo decisório e a outra da própria decisão, e negar o provimento na matéria de fundo. É isso. Por mais que essa matéria de fundo aí não esteja tão explícita, né? É isso, doutor Corinto? É isso, doutor. O item 105 é igual? 105 é igual. Ok. Então, item 105, estou reproduzindo a decisão. Senhores, vou dar um intervalo de 10... Vocês querem 10 ou 5 minutos? 10 minutos? Ok. Ok. São